Gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Nessa aula, nós vamos falar sobre sociedade e Estado, tá? Nós vamos dar continuidade. Eu postei aí para vocês no grupo dois textos. Eu vou começar com a aula 1, eu vou lendo o texto e vou explicando. Lembra que esse formato, com aula online, a gente ainda está começando, então a gente não tem muita noção didática, como vocês estão conseguindo absorver. Então me deem feedback, me mandem o que vocês estão achando, se está legal, vocês estão conseguindo absorver conhecimento, estão conseguindo aprender, né? E vocês me falam o que vocês estão achando, porque, igual eu falei, nunca fui professor de telepresencial, estou aprendendo aqui agora. Então me falem o que vocês estão achando, vocês têm sugestões, dicas, críticas construtivas, né? Me mandem no zap, tá ótimo, tá? E qualquer dúvida também sobre a matéria, vocês podem me falar pelo zap. O seguinte, sociedade e Estado. O que foi isso aqui, gente? Isso aqui foi um texto, um artigo que eu peguei e eu desdobrei para vocês, fiz em formato de aula, modifiquei algumas coisas dentro do conhecimento de vocês, mas já é para vocês entenderem como que é um artigo jurídico. É bem diferente quando a gente pega a linguagem falada, né? Quando a gente fala, a gente não usa as mesmas linguagens. Então, vocês vão ver que eu vou tentando explicar para vocês, mas vocês têm que estar já adequados com a linguagem jurídica, tá? De textos científicos, porque é essa linguagem que vocês vão passar quando vocês forem advogar, quando vocês forem exercer o cargo público de vocês, se vocês quiserem ter um cargo público. O advogado ele se comunica muito pelo escrito, pela linguagem escrita. Então, quem não é familiarizado ainda, fala, eu não dou conta de telepresencial porque eu não aguento ler. Cara, você está no curso de Direito, você tem que aprender a ler e tem que aprender a escrever também, desenvolver as suas ideias, né, por meio da linguagem escrita, que é diferente da linguagem falada. Vocês vão ver que o advogado ele usa a linguagem falada em poucas vezes, né, uma sustentação oral, ou então no Tribunal de Justiça, né, desculpa, Tribunal de Justiça não, no Tribunal do Júri, né, mas na maior parte das vezes é escrito. Quando eu sou delegado de polícia, quando um advogado chega para mim e fala assim, doutor, eu queria que o senhor constasse isso, que eu queria que o senhor fizesse esse meio de prova, eu viro e falo assim, uai, doutor, faz um requerimento no papel. Ah, mas aqui? Pega uma folha em branco, eu pego uma folha em branco, aí ó, faz um requerimento aí para mim. Entenderam como que o advogado faz? Pega lá de próprio punho, escreve. Excelentíssimo senhor delegado de polícia. Então ele faz o requerimento dele por meio da linguagem escrita. Por isso estão tendo aula sobre língua portuguesa também, né? Sem mais delongas, vamos lá. Peguem um texto. Quem conseguiu imprimir na casa de vocês, imprime o texto e segue. Quem não conseguiu, tenta dar uma folheada com o celular ou o celular de outra pessoa ou um outro computador e vão seguindo comigo o texto que eu passei. Eu estou naquela aula 03, tá bom? Sociedade e Estado. O Estado é uma figura abstrata criada pela sociedade. Também podemos entender que o Estado é uma sociedade política criada pela vontade de unificação e desenvolvimento do homem, com o intuito de regulamentar, preservar o interesse público. Desse primeiro parágrafo, vocês tiram duas conclusões. Primeiro, Estado e sociedade não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é a sociedade, outra coisa é o Estado. E o que mais a gente pode falar? Se o Estado é uma sociedade política, quer dizer que o Estado, ele é um tipo de sociedade, só que é uma sociedade mais qualificada. Entenderam a diferença ou não? Ou seja, você pode falar que todo Estado é uma sociedade, porém, nem toda sociedade é um Estado. Aí, baixando aqui, fala, o Estado originou-se da vontade de preservação desse interesse ou bem comum. Se você se une por um interesse ou bem comum, o Estado era uma forma de manter esse interesse ou bem comum. Posto que a sociedade natural não detinha os mecanismos de regulamentação necessários para promover a paz e o bem-estar de seus membros. Assim, a única forma de preservação do bem comum foi a delegação de poder a um único centro, o Estado. Ok? Estão acompanhando até aqui? Ou seja, existem regras, existem normas dentro da sociedade que não é um Estado? Existem.
Existem vários tipos de normas, a gente até já debateu. Por que eu estou vestindo camisa? Por que quando eu vou gravar um vídeo eu não estou gravando sem camisa? Né? Por que quando vocês estão em casa, vocês se vestem de um jeito e na faculdade vocês se vestem de outro jeito? Isso são normas, normas da sociedade. Mas aí quer dizer que se você for para a faculdade de pijama, você vai sofrer uma multa? Você vai preso? Não. É uma típica regulamentação que não interessa ao Estado. É uma norma não jurídica. Ok? Então, olha aí, apontando mais uma diferença entre sociedade e Estado. O Estado, ele tem normas jurídicas, normas coagentes, com poder de coagir as pessoas. Estão entendendo? E a sociedade? A sociedade tem normas? Claro que tem normas, tem costumes, né? Normas não escritas. Porém, essas normas elas não têm o condão de coagir, de obrigar as pessoas. Estão entendendo? Vamos continuar. O Estado não é reconhecido somente através do seu poder, mas sim de elementos constitutivos, tais como povo, território e a soberania. Aqui esse autor, olha que interessante, esse autor não leva em conta o elemento finalidade, né? Como a gente estudou, existe uma divergência e esse autor desse texto, ele não utilizou o elemento finalidade, mas para nós não faz diferença, porque ele fala no outro parágrafo sobre bem comum. Esse bem comum não é nada mais do que a finalidade do Estado? Então ele admite que existe uma finalidade, porém ele não coloca como elemento constitutivo do Estado. Estão entendendo? E vocês vão ver que no conceito de Estado, para você conceituar um Estado, falar qual tipo de sociedade que é um Estado, a gente tem que ter os elementos constitutivos, né? Vamos lá, conceito de sociedade. O homem, em sua caminhada sobre a terra, começou a desejar um bem, um interesse, algo que não lhe pertencia, e sim um bem que ultrapassa-se as fronteiras particulares, isto é, o bem comum ou público, com o intuito de manter, aqui tem um erro aqui, tá? De manter e preservar esse bem comum, o homem começou a procurar meios de garanti-lo e promovê-lo, ou seja, a vida em sociedade traz evidentes benefícios ao homem. O que é isso, gente? Aristóteles já falava que o homem é um animal político, ok? Nós vivemos da sociedade, desde muito antes de sermos Homo sapiens, né, a espécie que estamos, nós já éramos animais que convivíamos em sociedade. Portanto, a sociedade nos é anterior, lógica e cronologicamente falando. Olha que interessante. Por que isso? A sociedade nos é anterior. Porque antes de você nascer, já existiam os conceitos que você tem hoje de sociedade. Antes de ter você, antes dos seus pais te conceberem, já existia toda uma sociedade que ia te receber. Então o indivíduo ele é posterior à sociedade. Ah, mas e antes do seu pai? Também já tinha sociedade. Mas e na época dos meus avós? Também já tinha sociedade. E o primeiro homem que nasceu? Também já tinha sociedade. Por quê? Porque os nossos ancestrais, eles já viviam em sociedade. Estão entendendo? Então, o indivíduo, ele é posterior à sociedade. De forma lógica e cronológica falando. Cronológica porque antes, né? Cronológica tem a ver com o tempo. Antes de ter o indivíduo, já tinha a sociedade. E logicamente falando, claro, você acha que o que você pensa, você acha que o que você faz, os seus costumes, a música que você gosta, não tem nada a ver com a sociedade? Você só acha bacana as coisas que você foi adquirindo com a sociedade que você conhece. Estão entendendo? Dá um exemplo. Ah, por que você ouve a música que você ouve? Porque seus amigos ouviam as músicas que você ouve. Ok? Mesmo quem é minoritário, né? Você, mesmo assim, você tem uma característica. Você é parte de uma sociedade. Vamos colocar como o homem busca o bem comum, né? Ele começou a andar em sociedade para buscar não só o seu bem, mas o bem do outro. Porque ele percebeu que com o bem do outro, com a saúde do outro, ele teria a saúde, ele teria o bem também. Olha que interessante o caso que a gente está vivendo.
o coronavírus. Imagine se você estivesse numa cidade de Nova Serrana, que metade da população tivesse infectada. Não seria ruim? Você não está infectado, mas o bem comum é muito precioso para você, porque não adianta você ser o único saudável numa sociedade infectada por um vírus. Agora, se é outro lado, imagine se ninguém tivesse, ficou comprovado que não tem ninguém com o vírus. Não é tão bom? Não é tão melhor toda a sociedade estar bem do que só você estar bem? É isso que é o interesse, a finalidade da sociedade, tá? Nós estamos em sociedade primeiro. Numa visão genérica do desenrolar da vida do homem sobre a Terra, desde os tempos mais remotos até os nossos dias, verificamos que, à medida em que se desenvolveram os meios de controle e aproveitamento da natureza, com a descoberta, a invenção e o aperfeiçoamento de instrumentos de trabalho e de defesa, a sociedade simples foi se tornando cada vez mais complexa. Grupos foram constituindo dentro da sociedade para executar tarefas específicas, chegando-se a um pluralismo social extremamente complexo. Sim, isso aí tem... O que ele está falando aqui? Que para você desenvolver as suas atividades, precisa de outra pessoa para, por exemplo, plantar o alimento que você come. Você tem várias necessidades. E existe sempre alguém trabalhando para você para manter essas necessidades. Tem alguém plantando a sua comida, tem alguém costurando a sua roupa, que você ainda vai vestir, você nem sabe que vai comprar, mas já tem alguém costurando. Tem alguém fazendo seu tênis. Isso é a complexidade da sociedade. Você consegue se especializar, você consegue fazer algo que não é só para atingir o seu interesse, mas para atingir o interesse do grupo. Entenderam isso? Você com o seu trabalho, eu dando aula, eu não estou atingindo apenas a minha concepção, eu não estou apenas estudando para o meu saber, eu estou tentando fazer com que outras pessoas saibam, né? Vocês estão numa faculdade que vocês querem aprender sobre o direito. Isso é a finalidade da sociedade. Estão entendendo? Continuando. Esses meios eram a coordenação de esforços comuns. Essa coordenação somente poderia existir se houver cooperação entre as pessoas. Daí a ideia de união com a mesma finalidade, ou seja, o bem comum. O que acontece? Você só trabalha porque você acha que você vai ter uma aprovação da sociedade, né? Mesmo quando você é um artista, que você quer se expressar, seu trabalho só é rentável do ponto de vista de sociedade, se houver aquelas pessoas que gostem do seu trabalho. Estão me entendendo? Então, você trabalha para o bem de todos. Você também não trabalha só para você. Igual eu falei que sempre tem pessoas trabalhando. Como eu falei, tem sempre pessoas trabalhando para você. Você também está toda hora trabalhando para outra pessoa. Né? Você não está trabalhando para satisfazer os seus desejos. Você não está plantando a comida que você come. Você não está cozinhando a comida que você come. Você não está fazendo a blusa que você vai vestir. Você está sempre fazendo para outras pessoas. Pessoa que trabalha com uma venda, você não está vendendo algo só para você. A venda, então, é a mais pura concepção disso, né? Você está fazendo um negócio, você está atendendo a demanda de outra pessoa. Estão entendendo? A sociedade é um grupo de indivíduos... Perdão, gente. A sociedade é um grupo de indivíduos que formam um sistema semiaberto. Será que está certo isso aqui? Ah, tá. Forma um sistema semiaberto, no qual a maior parte das interações é feita com outros indivíduos pertencentes ao mesmo grupo. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos entre pessoas. Uma sociedade é uma comunidade interdependente. O significado geral de sociedade refere simplesmente a um grupo de pessoas vivendo juntas numa comunidade organizada. A origem da palavra sociedade vem do latim societas, uma associação amistosa com outros. Societas é derivado de socius, que significa companheiro. E assim o significado de sociedade é intimamente relacionado àquilo que é social.
está implícito no significado de sociedade que seus membros compartilham interesses ou preocupações mútuas sobre um objetivo comum. Como tal, sociedade é muitas vezes usado como sinônimo para o coletivo de cidadãos de um país governado por instituições nacionais que lidam com o bem-estar cívico. O que essa parte aqui está falando, gente? Eu acho que ela é bem fácil de se explicar. Falou sobre a origem etimológica, né? Etimologia significa da onde que vem a palavra sociedade, né? E a sociedade são várias pessoas convivendo em companheirismo, uma ajudando a outra para que possa se atingir uma felicidade comum, né? De uma forma complexa. Complexa por quê? Porque é bem difícil de você ver quem trabalha para quem. É bem difícil de você conseguir visualizar na complexidade qual que é a natureza do seu trabalho. Conseguiram entender? Vou andar mais rápido aqui, se tiverem dúvidas, me passa, viu? A união de pessoas formou os chamados grupos sociais. E a aglutinação desses grupos originaram a sociedade. O que são os grupos sociais? As ligações sociais entre grupos distintos, político, religioso, familiar, trabalhadores, buscando a uniformidade de interesses, originam a sociedade. O que são esses grupos sociais? Pequenas comunidades, que eu falo, sua turma, sua sala, né? Sua turma, eu falo turma da faculdade, sua família, sua igreja, sua congregação, seus amigos. Esses grupos todos aglutinados, ou seja, unidos, formam a sociedade. Muito simples também. Assim, a sociedade decorre naturalmente do homem, pois há uma união moral de pessoas livres e com certa organização, desprovida de normatização jurídica, para a realização de um fim comum. Essa parte é a mais importante desse texto, né? A conclusão. A sociedade é desprovida de normatização jurídica. Quando a gente está falando só de sociedade, a gente não está falando de um ordenamento jurídico. O direito ainda não está aí, ok? Por que isso? Porque quando você junta um ordenamento jurídico, você já conceitua o Estado. Quando você coloca algo cogente, algo para poder coagir as pessoas a fazer o bem comum, tá? Porque como que você vai saber se você está alegrando as outras pessoas? Qual que é o seu ofício? Meu ofício é roubar. Eu sou um assaltante. Eu faço isso. Qual que é o bem que essa pessoa está fazendo para a sociedade? Nenhum. Pois é, então como que a gente vai coagir essa pessoa que quer ser um assaltante? Por exemplo, que eu estou sendo bem simplista aqui, viu, gente? Não vamos ficar com as teorias da criminologia, não. Estou sendo bem simples para vocês entenderem o raciocínio. Quem não quer agir de acordo com o bem comum, como que a gente vai obrigá-lo? Somente com uma sociedade qualificada, que é o Estado, ok? O Estado é um tipo de sociedade, só que é uma sociedade mais complexa, mais qualificada. Por quê? Qual que é a diferença? Porque tem normatização jurídica, tá? Vou lá no conceito de Estado, o vídeo está ficando bem longo, vocês me desculpem, talvez eu calculei errado, mas aqui nós vamos dar um jeito. Como conceituamos na última aula, vocês lembram, né? Isso aí eu coloquei do texto da pessoa. Utiliza os elementos constitutivos do Estado e podemos dizer que o Estado é uma ordem jurídica soberana, né? Soberania, que tem por fim, ou finalidade, o bem comum de um povo situado em determinado território. Então é uma ordem jurídica soberana. A diferença já está aí, ó. Coloquei São Tomás de Aquino, né? E a doutrina de Santo Agostinho pregavam que o Estado, assim como tudo, foi criado por Deus. Ou seja, o Estado não originava-se do homem e da sociedade e da ordem social, e sim de uma figura maior que organizou o homem, transformando-o de homem natural, o estado de natureza, que falávamos, você já tem referência, mas depois eu explico de novo, a um homem social, ok? Contrapondo esse entendimento, quem está fazendo o contraposto, que na verdade não é de origem divina, o Estado, tem a origem da formação do Estado.
Aí o Thomas Hobbes entendia que o homem viveria sem poder e sem organização num estágio que ele denominou sob estágio de natureza. O que é o estágio de natureza? Daqui a pouco eu explico, vou acabar de ler, daqui a pouco eu explico. O qual representava uma condição de guerra. Com o intuito de evitar a guerra, Hobbes propôs que haveria necessidade de se criar o Estado para controlar e reprimir o homem, o qual vivia em estado de natureza. Ficou bem repetitivo essa parte. O Estado seria, na visão de Hobbes, o único capaz de entregar a paz e, para tanto, o homem deveria ser supervisionado pelo ente estatal legitimado por um contrato social. Thomas Hobbes, qual que é o nome do livro do Thomas Hobbes? Quem lembra das minhas aulas? O Leviatã. Leviatã, eu acho que veio do grego ou do aramaico, agora não me lembro. Significa dragão, é um monstro. O Estado, ele seria aquela figura, aquele monstro que ia colocar todo mundo na regra, na lei, para poder fazer esse bem comum. Né? O estado de natureza seria como se fosse uma sociedade antes de virar Estado. Cada um faz o que quer, né? As normas, elas são normas não escritas, então se você desobedecer não tem nenhuma consequência. Aí veio a norma congente. E agora a gente vai estudar na próxima aula o contratualismo. Beleza, galera? Vou parar aqui.